Olá, hoje vamos a France com uma receita de bolo incrível, mas que dá pouco de trabalho. Agora, com organização e alguns dias na França, vocês vão realizar sobremesa de grande confeiteiro. Esse bolo é composto de biscoito que se chama dacquoise, de crocante de chocolate branco, de uma mousse chamada bavarois, de uma geleia de manga e de glacé miroir ou espelho. A geleia pode ser feita dias antes e conservada ao congelador. Por isso, misturar a pectine com o açúcar e esquentar a polpa de manga com baunilha e o suco de limão e acrescentar a pectine misturada. Pode substituir a pectine com gelatina e seguir o modo próprio de utilização. Alors, no fogo médio, deixar a preparação 3 minutos depois de ferver, mexendo sempre. Coloque na forma escolhida de 20 cm de diâmetro e leve para congelador até utilização. Para o biscuit dacquoise, vamos ligar o forno a 180 graus. Torrar a farinha de amêndoa num frigideira para deixar sair os aromas. Quando esfriou totalmente, misturar com o açúcar impalpável e a coco. Bater os claros em neve bem firmes. Acrescentar o açúcar pouco por pouco. Quando está pronto, acrescentar os claros na mixtura de amêndoa com muito delicadeza. Coloque na forma e leve para o forno por 20 minutos. Deixar esfriar pouco antes de desenformar. Para o crocante de chocolate, quebrar os biscoitos que pode ser substituído por cornflakes. Derreter o chocolate e misturar tudo com a coco. Colocar de novo a dacquoise que esfriou na forma e cobrir com a mixtura de chocolate. Leve para o congelador e esquece. Agora, para fazer o bavarois, vamos esquentar o leite de coco com a baunilha e as raspas de limão. Bem colocar as raspas, precisa de 2 limões, pego 2 limões. Vamos hidratar a gelatina no banho-maria e misturar as gemas com o açúcar. Quando o leite está quente, deitar bem devagar sobre as gemas, mexendo o tempo todo para não deixar os ovos cozer. Coloque tudo de novo na panela no fogo médio e sem parar de mexer. Antes de ferver, desligue, acrescente a gelatina, misture bem e deixe esfriar. Agora, vamos bater a creme e o mascarpone em chantilly. Quando a creme de coco esfriou totalmente, com muito delicadeza, vamos acrescentar pouco por pouco a creme de coco dentro da chantilly. A primeira colher de chantilly que você vai misturar na creme, você não vai fazer cuidado, hein? Você mistura bem. O restante, você tem que fazer com delicadeza, senão você vai quebrar a mousse. Eu coloquei uma aceleração sobre a vídeo, mas você vai bem devagar, bem tranquilamente. Hein? E depois que tudo está bem misturado, deitar a metade da chantilly na forma. Se você tem a dacquoise que está dentro da forma, você sai a dacquoise, coloca metade da chantilly, coloca a geleia de manga que está congelada, que você sai do congelador na minute. Você coloca sobre o bavarois, apoiando ligeiramente. Deitar outra metade da chantilly e pôr o biscuit como o lado de chocolate por dentro. Apoiar pouco e reservar no congelador. Nessa etapa, o bolo pode ser consumido assim, sem glacê. Mas vale a pena de fazer, sabendo que ele se conserva muito tempo na geladeira. É só pensar a deixar voltar na temperatura de 32, 35 graus fora do geladeira. No verão, dia antes, você faz isso. No verão está perfeito. No inverno, utilize o micro-ondas para chegar na temperatura. Esse glacê pode ser utilizado só sobre suporte gelado, sobre bolo comum não vai funcionar. Nada de complicado para fazer, é só esquentar o glucose com o açúcar e a água. Fora do fogo, acrescentar a gelatina hidratada no banho-maria, bem misturar
e deitar sobre o chocolate como corante ou leite condensado. Como um mixer, sem deixar entrar o ar, misturar bem. Se tem espuma que se formou, tirar como uma colher. Agora, colocar o bolo gelado sobre uma grelha como uma forma embaixo para recolher o excesso de glacê. Espalhe a cobertura sobre o bolo, coloque-o na bandeja final e reserve na geladeira para um consumo rápido, 2-3 dias. Se não, guardar no congelador e deixar descongelar só um dia antes de consumir. Bon appétit!